Olá galera, eu sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Já deixa aqui nos comentários um oi pra mim. Se você tá chegando novo, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E já fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo nos comentários e ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso de hoje é um caso que aconteceu no ano de 2015, aqui no sul da França, numa cidadezinha chamada Châteauneuf-du-Pape, e é o caso dos irmãos Jean-Marc e Dominique Brunel. O Dominique Brunel, de 62 anos, era o irmão mais velho do Jean-Marc. Ele tinha 57 anos. E no dia 27 de outubro do ano de 2015, ele estava na casa do irmão dele. Dominique estava na casa do irmão Jean-Marc. Porque o Jean-Marc ele tinha ido viajar para a Ucrânia e tinha deixado o irmão Dominique cuidando da casa. Então o Dominique estava ali e tal, mas ele começou a ficar preocupado, porque o irmão Jean-Marc falou que voltaria de viagem no dia 25 de outubro. E já era dia 27 e ele não tinha notícias do irmão. Então ele ficou preocupado, falou, e agora? Meu irmão não chegou até agora, estava lá na Ucrânia, não voltou, o que está acontecendo? Ele ligou para os pais, idosos, gente, bem velhinhos mesmo. Ligou para os pais, falou, olha, o Jean-Marc não está aqui na casa dele, falou que ia chegar dia 25, já é dia 27, o que eu faço? O cara de 62 anos pedindo conselho para os pais, viu, gente? Aí os pais falaram, olha, se ele tá desaparecido, você não tem nenhum tipo de contato, vai até a polícia, explica a situação e pede para abrir um boletim de ocorrência, uma nota de desaparecimento, sei lá. Mas vai até a polícia da cidade e informa isso. E foi o que o Dominique fez. Ele foi até a polícia da cidadezinha do Châteauneuf-du-Pape e falou que, olha, meu irmão era para ter chegado aqui na França dia 25, só tá voltando hoje, mas não tem nada, tô esperando ele e não consigo contactar, será que ele vai chegar hoje? Não tem informação, tô preocupado, o que vocês podem me ajudar? Aí a polícia começou a falar, mas seu irmão tava onde? Ele tava lá na Ucrânia, fazendo o quê? Aí ele explode ali para o pessoal dizendo, olha, ele foi fazer um turismo sexual na Ucrânia. Isso é bem comum por aqui, viu, gente? Às vezes acontece esse turismo sexual aqui, essas mulheres do leste são bem bonitas, tal. É um trabalho que funciona muito bem, né? Mas não vem ao caso para o nosso vídeo de hoje. Então o Dominique, ele disse para a polícia, talvez o meu irmão, né, teria ido para fazer esse turismo sexual. Ele fazia isso de vez em quando. A polícia anotou tudo isso e ficou ali tranquilo vendo se ia encontrar algumas pistas de desaparecimento do Jean-Marc. O Dominique, ele também falou que o Jean-Marc, ele estava de casamento marcado. Daqui uns 3 meses mais ou menos, no mês de dezembro, ele iria se casar. Então a polícia achou estranho, pô, o cara vai se casar, aí foi fazer um turismo sexual e ficou por lá? Talvez ele tenha encontrado uma mulher por lá. O que aconteceu? A polícia não estava entendendo nada até então. Olha, gente, quando eu falei aqui que os pais eram bem velhinhos e bem idosos, tem muita gente que me xinga falando que eu desrespeito idoso, que eu chamo de senhorinha, que não é idoso. Só para vocês terem uma ideia, os pais aí do Jean-Marc e do Dominique, o Michel, ele tinha 91 anos e a mãe, ela tinha 95. Então, se eu falar senhorinha, senhorzinho, idoso, realmente eles eram idosos. 91 anos e 95 para a mãe dos meninos aí. Agora vai um pouco da história do Jean-Marc para vocês. Ele teve uma infância maravilhosa com a mãe dele, o pai dele e o irmão. Ele era desde pequenininho assim muito esforçado, inteligente, gostava de estudar. E parece que os pais tinham uma preferência por esse filho, o Jean-Marc. O Dominique, ele já era mais rebelde, já não gostava muito de estudar, já não era esforçado, sabe? 2 irmãos educados da mesma maneira, mas com personalidades diferentes. Para vocês terem uma ideia, até a idade de 30 anos, o Jean-Marc, ele morava com os pais, ele ficou na casa e a mãe adorava isso, viu, gente? Ela fazia tudo pelo filho, lavava, cozinhava, contava história e batia
papo. Os dois idosos ali da casa, eles adoravam que o filho Jean-Marc estava ali na casa. Quando ele fez 30 anos, ele realmente teve, assim, muito sucesso profissional, porque ele morava na casa dos pais, mas ele não era folgado não, viu? Ele ajudava, contribuía com dinheiro, não pegava dinheiro desses pais. Ele era um filho que realmente estava ali para cuidar. Ele amava e respeitava esses pais com muita empatia, o que é muito raro nos dias atuais, que a gente sabe. E diferentemente do Dominique, o Dominique ele já vivia assim, cheio de dívidas, sempre pedia dinheiro emprestado para os pais e sempre pedia mais e mais e mais e nunca pagava. Então eram duas pessoas bem diferentes. Quando o Jean-Marc ele fez 45 anos, ele conheceu uma moça chamada Bernadette, se apaixonou por ela e estava namorando sério. E era com a Bernadette que ele iria se casar aí no final do ano. Então ele estava vivendo uma fase muito boa da vida dele. Por que sumia assim do nada? Ele estava apaixonado pela Bernadette, ia casar, o casamento estava marcado, os negócios estavam bons, ele tinha assim realmente um dom para os negócios, tudo que ele punha a mão dava certo, ele era um empreendedor nato. Diferente do Dominique, que sempre que abria um negócio, logo vinha falência, dívida, e ele continuava emprestando o dinheiro desses pais. A investigação começou, né? Daí a polícia já entrou em contato com o aeroporto, foi falar, olha, em tal dia, né? Foi no dia 16 de outubro, quais foram os voos para a Ucrânia, quais os passageiros, e pegaram a lista de todas as empresas aéreas e nenhuma das empresas aéreas constava o passageiro Jean-Marc Brunel. Então a polícia falou, ele não saiu do território francês. Aí pegaram as informações do passaporte dele, olharam novamente, não tinha nenhum dado de saída da França para Jean-Marc Brunel. Então a polícia sabia, poxa, ele não saiu do território francês, ele tá aqui na França. Por que o Dominique falou que ele foi para a Ucrânia? Por que ele tá mentindo? Vamos voltar lá na casa. A polícia voltou um dia depois, minha gente, no dia 28. E bateu na porta, chamou e a polícia viu que não tinha ninguém na casa. O Dominique tinha sumido e tinha sumido com o carro do irmão, o Jean-Marc. A polícia viu que no dia que eles foram lá, no dia 27, tinha um carro prata na casa e nesse dia 28 eles bateram lá na casa do mesmo jeito, o carro não estava lá na garagem. Cadê esse carro? Para onde que foi? A polícia realmente olhou todos os históricos e nada, nenhuma pista, ninguém sabia de nada. Olhando a placa do carro, eles conseguiram identificar o carro. E sabe aonde que esse carro estava? Ele estava no aeroporto de Madrid. Ele foi identificado no aeroporto, parado lá no estacionamento. E a polícia olhou as câmeras de segurança, né, do dia 27, 28, e a polícia viu claramente o Dominique que estava embarcando para o Panamá. Ele pegou um voo e foi para o Panamá, gente. Então a polícia achou estranho. Poxa, o irmão dele sumiu. Ele veio aqui informar pra gente que o irmão estava desaparecido. Agora ele pega, some para Madrid e cai pro Panamá. Por que esse irmão Dominique tá fugindo? Será que ele tem alguma coisa para contar pra gente? Num interrogatório, a moça que limpava a casa do Jean-Marc, ela disse umas coisas bem interessantes para a polícia. Ela disse que no dia que o Jean-Marc teria viajado, foi no dia 16 de outubro de 2015, ela foi até a casa limpar e ela achou várias coisas estranhas. Uma cômoda do quarto tinha sumido, um espelho da parede do quarto não existia mais, o sofá estava tudo fora do lugar, ela achou estranho. E outra coisa que ela achou estranha é que dos outros dias que ela foi até a casa do Jean-Marc para estar fazendo ali a limpeza, ela viu o Dominique como se ele tivesse de dono da casa, parece que ele tinha se apossado da casa do irmão dele. Ele sentava na mesa do escritório do irmão, começava a fuçar as gavetas, os papéis, documentos. Ela viu que os cartões de crédito do Jean-Marc estavam na mesa, virados assim, sabe? E ele não fazia isso. O cartão de crédito era sempre na carteira, não ficava exposto. Então ela achava estranho esse comportamento do Dominique. Por que tá fuçando as coisas do irmão dele? É irmão, mas nem tanto, né, gente? Alguns dias depois, a polícia conseguiu uma autorização para estar fazendo a varredura na casa do Jean-Marc. E logo que eles chegaram, olharam a sala, eles viram que tinha umas marquinhas marrons na parede, como se alguém tivesse limpado, sabe? Mas dava para ver umas marquinhas marrom, sangue seco, sabe? Então a polícia já coletou todo esse material, levou para fazer exame do DNA para saber se era realmente sangue do Jean-Marc.
A polícia também usou aquela substância, o Blue Star, e na hora que colocaram na sala, a sala acendeu, minha gente. Tinha sangue em tudo quanto é lugar, parede, sofá, no chão, em tudo quanto é lugar. Parecia que uma briga, alguma coisa terrível tinha acontecido naquela sala. Esperando os resultados ali do exame de DNA, de tudo que eles encontraram na sala ali do Jean-Marc, a polícia continuou o interrogatório com os vizinhos. Muitos vizinhos, foram interrogados e a polícia estava na estaca zero, não sabia de nada. Claro que eles entraram em contato com a polícia, a justiça do Panamá, dizendo que eles precisavam desse Dominique por aqui, que tinha uma coisa estranha, e também não tinham resposta nenhuma da polícia lá do Panamá. O resultado dos exames, eles chegaram e o sangue encontrado na sala do Jean-Marc era sim do Jean-Marc. Ou seja, a polícia sabia que eles não estavam mais procurando o Jean-Marc com vida. Talvez ele já estivesse morto, pois tinha muito sangue naquela sala. A polícia fez o interrogatório com um cara que ajudou demais e o cara nem sabia por que ele estava sendo interrogado. A polícia viu que a vizinha do Jean-Marc, ela estava fazendo reforma e tinha alguns pedreiros na casa dela. Então a polícia, vamos interrogar esses pedreiros, eles estão aqui fazendo trabalho lá de fora da casa, será que eles viram alguma coisa estranha? Conversando com um dos pedreiros, o pedreiro ele afirmou que ele estava trabalhando na casa ali da vizinha e no final do dia sobrou cimento e o Dominique veio até ele e falou: cara, se sobrar cimento aí, você pode vir aqui em casa que eu tô querendo jogar cimento no poço. Tem um poço aqui no final do meu jardim, eu queria jogar cimento no fundo do poço. Você pode vir aqui, sobrou cimento? No final do dia, o pedreiro, terminou tudo que tinha que fazer na casa da vizinha, ele viu, sobrou cimento e bateu lá na casa do Dominique, que era ao lado, e falou: ô Dominique, ele não sabia que era a casa do Jean-Marc, para ele era a casa do Dominique. Então ele bateu lá: Dominique, sobrou cimento aqui, posso entrar aí para jogar o cimento no poço? E foi isso que esse pedreiro fez, gente. Ele jogou cimento no poço que estava ali no fundo da casa, sem saber o que era. Ele jogou cimento no poço. E a polícia ligou essa informação: falou, cimento no poço? Vamos até a casa e vamos olhar esse poço que está no final do jardim. No dia seguinte, a polícia foi até a casa. Quando eles chegaram no fundo do jardim, tinha o poço, olharam o fundo do poço, tinha cimento, quebraram o cimento, encontraram um saco. Dentro do saco tinha o quê? Um corpo. Abriram esse saco, olharam o corpo e realmente parecia o corpo do Jean-Marc em estado de decomposição bem avançado. Outros exames de DNA foram feitos e ficou claro e certo que era sim o Jean-Marc que estava ali dentro do poço, no fundo da casa dele, sem vida. Mas será que o Dominique, o próprio irmão, teria tirado a vida do Jean-Marc? E por que ele fez isso, gente? Exames de pós-morte foram feitos no corpo do Jean-Marc e ficou claro que a causa da morte era asfixia. Quando a polícia tirou o corpo do poço, ele estava com um saco plástico na cabeça e essa teria sido a causa da morte. Ele também levou 5 golpes bem fortes aqui na nuca e tinha altas doses de melatonina no corpo dele. Melatonina, se você não sabe, é para dormir. Então alguém teria dado melatonina para ele dormir, teria feito isso com ele? A polícia tinha o suspeito número 1 e era, infelizmente, o irmão Dominique. A polícia foi interrogar os dois pais, gente, o senhorzinho e a senhorinha, de 91 e 95 anos. E a polícia ficou sabendo que realmente tinha uma grande diferença entre os dois irmãos. O Jean-Marc era o querido, era o amado, era o que dava certo, era o que fazia as coisas legais, as coisas certas e justas. E o Dominique estava na família sempre para pedir dinheiro, emprestar, cobrir dívida e não pagava nada. Ele era a pessoa injusta da família, sempre pedia emprestado e sempre queria mais. Então a polícia sabia que com certeza, talvez por motivo de dinheiro, ele teria tirado a vida do irmão dele. Entraram em contato novamente com a Justiça do Panamá, informaram que era um caso de crime, assassinato e precisavam desse Dominique no território francês. E a polícia do Panamá não fez nada, minha gente. A investigação continuava e a polícia cada vez mais tinha certeza que o Dominique tinha feito alguma coisa, porque olhando as coisas que sumiram da casa do Jean-Marc, a
A polícia viu que tudo tinha sido vendido e muita coisa tinha ido para a conta bancária do Dominique. Muito dinheiro que saiu também da conta do Jean-Marc foi diretamente para a conta do Dominique. Empréstimos tinham sido feitos em nome do Jean-Marc. Mas será que foi ele que assinou? Essa data da assinatura do empréstimo, ele estava desaparecido. Será que o Dominique falsificou? Então a polícia sabia, esse cara fez o que fez por dinheiro. Ele vendeu uma moto do Jean-Marc, pegou todo o dinheiro para ele, porque a polícia não encontrava a moto. Foram encontrar a moto, estava com outra pessoa, e a pessoa confirmou. Ah, vendo a foto, foi esse cara que me vendeu. Quem era esse cara? Dominique. Então ele fez o que fez, minha gente, por inveja desse irmão. Quando os pais foram interrogados, eles falavam que realmente o Dominique era o filho que não dava certo com nada. E o Jean-Marc, ele dava certo em tudo que ele fazia. Ele realmente era justo e era esforçado demais. Então, os pais, né, para a dor dessa mãe, ela tinha certeza, o meu filho mais velho matou o meu filho mais novo, porque ele tinha inveja do sucesso do Jean-Marc. Ele não soube lidar com isso. De saber que, sim, tinha um filho que era mais apreciado, que era o orgulho da família, e ele, infelizmente, não era, porque ele não fazia nada para isso, né, gente? Não gostava de trabalhar, tudo que ele punha a mão não dava certo, ele era um fracassado, e ele não gostava disso. Em outubro de 2016, esses pais desesperados, sem saber o que fazer, eles já estavam no fim da vida, tá? E eles sabiam disso. No documentário eles falam isso, viu, gente? A gente estava no final da nossa vida e a gente queria resolver isso antes de partir. Esses dois idosos aí de 91 e 95 anos, eles foram pra mídia. Vamos dar uma entrevista, vamos colocar na televisão, a gente tem que falar disso. E daí eles falaram, ó, a polícia do Panamá não tá ajudando no caso, a gente sabe que o nosso filho tá aí no Panamá, só que a polícia não faz nada, a gente precisa de ajuda. E ficou midiático. E como ficou midiático, o que aconteceu? Um mês depois, a polícia lá do Panamá encontrou o Dominique. E alguns meses depois, ele chegou até aqui no território francês. Ele chegou aqui em dezembro, mais ou menos, do ano de 2016. E é claro que ele foi pro interrogatório, né? No interrogatório, o Dominique falou de cara, sim, fui eu que matei o meu irmão, mas foi um acidente. A gente tava tendo uma discussão, saiu do controle e eu perdi a cabeça, bati no meu irmão e daí ele perdeu a vida. Eu fiquei em pânico. Ele contou para a polícia que ele estava ali na casa do irmão dele, né? O Dominique estava na casa do Jean-Marc. E ele falou pro Jean-Marc, Jean-Marc, empresta seu carro para mim que eu quero ver meus filhos. E o Jean-Marc falou, não vou emprestar meu carro para você não. Vá a pé, vai de ônibus, sei lá, não vou emprestar meu carro. Depois, empresta o carro aí. Não vou emprestar. Empresta o carro. E nessa começou a discussão, minha gente. Por causa de um empresta um carro. Começou uma discussão. E daí empurra e xingamento, palavra ruim. O Dominique, para se defender, ele pegou uma barra de ferro e bateu várias vezes no irmão Jean-Marc. Quando ele viu que o irmão caiu no chão, ele ficou desesperado, foi tentar acordar o irmão, viu que o irmão já estava ali sem vida, não respirava mais. Ele entrou em pânico, o que ele fez? Colocou o irmão dentro de um saco. Esse saco, gente, não era qualquer saco, não era um saco preto de lixo, não era um saco para colocar corpo humano que estava sem vida. Era um saco fúnebre, não sei como é que fala. Saco que você realmente coloca para o cheiro não sair. Era um saco próprio para isso. Como que ele tinha isso, né? Então ele colocou o irmão dentro desse saco e depois jogou lá no poço. E depois ele foi pedir ajuda para os pedreiros ao lado para colocarem cimento ali. Ele falou que estava desesperado e não sabia o que fazer. Depois disso, ele entrou em contato com a polícia, mas ele sabia que em algum momento iriam descobrir o corpo e ele foi embora para o Panamá, porque ele estava sem saber o que fazer. Essa foi a versão dele. Foi um acidente, eu fiquei desesperado e não sabia o que fazer. Claro que a polícia começou a olhar bem a fundo as coisas do Dominique. A polícia viu no computador dele os históricos de meses antes da morte do Jean-Marc. E a polícia viu que ele pesquisou sobre melatonina, ele comprou melatonina, inclusive pela internet. Ele comprou também pela internet sacos para colocar corpo humano depois que morre, esses sacos aí, funeral. Ele comprou isso. Então, poxa, isso seria premeditado. Ele pesquisou, ele fez essa pesquisa. No dia que a discussão saiu do controle e foi um acidente, ele tinha esse saco aí do funeral para colocar o corpo ali dentro. Então foi premeditado, minha gente. Olhando todo o histórico também do Dominique, a infância dele, ficou claro que desde o início
ele foi o filho deixado de lado, rejeitado. Porque o Jean-Marc, ele era brilhante, ele era justo, ele era esforçado, ele era estudioso. E o Dominique nunca foi assim. Ele sempre queria fazer as coisas, dava tudo errado, ele era rebelde, respondia para os pais, sabe? Ele não estava nem aí. Então, desde muito novo, os pais se voltaram para o Jean-Marc e deixaram o Dominique de lado. E isso foi criando uma raiva muito grande dentro dele. No ano de 2014, 2 anos antes do crime, o pai, ele tomou uma decisão, né, conversou com a mãe, falou, olha, a gente tem que parar de dar dinheiro pro nosso filho. Ele já tem aí todas as idades dele aí, quase 60 anos nas costas, e a gente fica dando dinheiro para ele, tem que parar. E o pai escreveu uma carta, gente, a carta à mão, dizendo Dominique, não chamou nem de filho na carta, Dominique, a partir de hoje não venha mais pedir dinheiro pra gente não vai mais te ajudar, se vira, você é grande, não venha mais nos visitar, você não tem mais pai e mãe. Então ele recebeu essa carta, gente, o Dominique, e na cabeça dele ele ficou com mais raiva ainda, ele falou, poxa, isso aqui é uma carta do meu pai falando que eu não sou mais filho dele, que eu não pego mais dinheiro, que eu não vou mais ver, como assim? Sabe, ele ficou pé da vida, ele ficou bravo, com raiva, sem entender nada. Então para ele foi um choque muito grande essa carta de não sou mais seu pai, não sou mais a sua mãe, se vira. E a partir desse 2014 ele começou a alimentar essa raiva por pai e por mãe. Ele tinha uma raiva pelo pai e pela mãe. Para atingir o pai e a mãe, o que ele fez? Ele foi na ferida, que era o quê? Eliminar o que eles mais gostavam, o irmão Jean-Marc. O julgamento desse cara aconteceu em maio de 2019, né? Ele já tinha confessado, estava dando esclarecimento de tudo, falando que foi um acidente e tal. No julgamento ele falou a mesma coisa, gente. Ele estava frio, estava tranquilo e ele falou que foi um acidente, foi uma discussão que deu errado e eu não soube o que fazer, sou um ser humano, eu erro e isso que aconteceu. No julgamento estavam presentes a mãe e o pai, minha gente, o senhorzinho e a senhorinha. E foi um julgamento assim, cheio de emoção, muito duro. Essa mãe, que ela perdeu os 2 filhos, né, foi embora e o outro para prisão. Ela falava umas coisas que dava vontade de todo mundo chorar, era muito duro para ela. Um irmão matar o outro, poxa, ela educou do mesmo jeito. Um sai todo rebelde, todo louco, cheio de inveja, egoísmo. Ele só queria sugar os pais, ele não fazia nada para ajudar, gente. E o outro irmão, o Jean-Marc, não, gostava de ajudar, gostava de estar por perto, realmente cuidar desses pais sem esperar nada em troca. Então essa mãe, tadinha, no finalzinho da vida dela ali, ela estava arrasada, ela tinha na frente dela o assassino do filho querido, que era o filho dela. Então um filho mata o outro, essa mãe estava assim, destroçada, quebrada nesse julgamento, tadinha. A pena desse cara saiu e ele pegou 30 anos de prisão fechada, ele não aceitou e um segundo julgamento aconteceu. Esperando esse segundo julgamento, infelizmente, a mãe, ela morreu e o pai também, ele perdeu a vida. Eles já estavam bem idosos, né, no final da vida, e eles morreram esperando esse segundo julgamento que aconteceu no ano de 2020, setembro de 2020. E nesse julgamento, ele estava do mesmo jeito, afirmava que foi um acidente, que não tinha nada de premeditação, mas a história dele não colava. Por que ele pesquisou essas coisas na internet? Por que ele comprou essas coisas? Por que ele tinha com ele? Claro que a premeditação continuou sendo aceita e ele pegou a mesma pena. 30 anos de prisão fechada. E atualmente esse cara, ele está preso. Minha gente, esse foi o nosso caso de hoje. Um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Irmão matando irmão, minha gente. Que isso? Que mundo é esse? A senhorinha aí que educou os 2 filhos, né, com o melhor que ela pôde, aí sai um demônio e um anjo. O Dominique, ele era pura inveja, ele tinha inveja, ciúme desse irmão. E o Jean-Marc não, ele queria ajudar, queria estar por perto. Ele também ajudava o Dominique, dava dinheiro pro Dominique, recebia o Dominique na casa dele. E olha que ingratidão. É muito triste a gente ver que, infelizmente, às vezes o golpe vem das pessoas mais próximas e de quem a gente menos imagina. Então fiquem alerta, abra o seu olho, porque olha, a gente tem que cuidar da nossa segurança mesmo, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Um grande abraço e até o próximo caso.